Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo no canal Papo com o Gui, então sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo. Hoje um livro super especial, mas antes, lenga-lenga de sempre. Se inscrevam no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações, porque os horários aqui dos vídeos são muito caóticos. Compartilha o vídeo com todo mundo que tu conhece aí, pode ser até com a pessoa que tu, tipo, teu vizinho, teu amigo, aquele cara da venda da esquina, o cara do mercado. Compartilha com todo mundo aí que tu conhece, tá? Que vai ser bem legal. Bom, livro de hoje, O Fardo da Lucidez, do Ricardo Ângulo. Bom, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o autor, antes de falar sobre a obra. Primeiramente, vou estar deixando aqui todas as redes sociais do Ricardo, porque o Ricardo, assim como eu, é um criador de conteúdo literário. Ele tá bem mais sucedido que eu, tá? Ele é bem notado nas plataformas, tá? Eu ainda tô aqui começando, tô engatinhando aqui, mas ele já tá bem avançado e o conteúdo dele é realmente merecedor disso. Eu conheci o canal dele, acho que no começo, o Instagram dele, acho que no começo do ano passado, através dos stories do Instagram, apareceu ali, acho que recomendados pra mim, e assisti uma resenha dele sobre o ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Achei realmente fantástico, achei muito legal o que ele estava dizendo e também admirei muito a forma dele de expressar as ideias e de se comunicar. A partir disso eu comecei a seguir a página dele e depois acabou que um dia eu respondi os stories dele, a gente começou a se comunicar, tal, trocar ideia e acabou que a gente ficou amigo, né? E daí depois, né, quando esse livro aqui, o livro dele foi anunciado, eu obviamente tratei de comprar logo na pré-venda e depois que chegou eu comecei a ler e realmente me surpreendi, porque eu já esperava alguma coisa muito positiva, porque, pô, o Ricardo é um cara que nas resenhas dele, tu vê que ele sabe escrever muito bem e que ele tem, assim, uma oratória realmente invejável. E depois eu sabia que ia ser uma coisa de alto nível, mas, cara, esse livro aqui me surpreendeu positivamente. Eu já sabia que ia ser bom e foi melhor ainda, né? E sempre uma coisa positiva, né? E o que acontece é o seguinte, antes de começar a falar da obra, eu quero também falar do contexto que ela foi escrita. Porque o Ricardo, ele conta isso, inclusive, aqui no vídeo dele, do YouTube, que eu vou deixar o vídeo aqui também, que eu tô citando, vou deixar o link do canal do vídeo. Ele conta toda a história, ele vai contar bem melhor a história dele do que eu aqui, né? Mas assistam lá, mas eu vou dar um breve contexto aqui pro vídeo ficar mais completinho, que é o seguinte: ele se acidentou de skate, né, ali em 2020, né, acho que no final de 2020, e ele ficou acamado, ele não podia se mexer, ele ficou com os movimentos ali, né, proibidos, porque ele estava em recuperação. E acabou que ali ele acabou se reconectando com a leitura, com a escrita, e depois acabou escrevendo esse livro aqui, cara, que é fantástico. Esse livro aqui é muito bom, e eu já vou chegar mais agora na parte sobre o livro, mas eu acho que basicamente sobre o autor, sobre o contexto, tá? E, de novo, sigam ele nas redes sociais, é um cara realmente incrível no que ele faz, tá? Recomendo muito também o livro dele, mas primeiramente sigam ele nas redes sociais, depois assistam o vídeo e aí vocês compram o livro, porque, cara, é muito bom e eu espero estar fazendo um bom trabalho aqui para recomendar ele, né? E tá fazendo jus à qualidade dessa obra, né? O que acontece? Bom, o que o livro vai tratar? O livro ele vai tratar sobre o Dante Portofino, que ele é um psiquiatra, tá? Que vai trabalhar nesse Instituto Weingarten, que é um instituto ali muito conceituado, tá? Só que o que acontece? Nesse instituto, que ele é dirigido por um cara, quer dizer, era dirigido por um cara chamado Aldous von Weingarten, que não é mais por causa de um problema que ele teve ali, o Aldous acaba se tornando meio que um dos pacientes, né? E o que acontece? Já, vou botar só um parênteses aqui antes de eu começar a falar mais sobre a história, não vai ter spoilers nem muitos detalhes sobre a trama, porque eu sei que muitas pessoas se incomodam com detalhes da trama e acabam perdendo um pouco a vontade de ler o livro. Como eu quero muito que vocês comprem esse aqui em especial, principalmente por se tratar de um cara, um autor jovem que está no primeiro livro, autor brasileiro também, independente, eu quero muito que vocês comprem, então eu vou evitar ao máximo, tá? Entregar qualquer coisa da história para motivar vocês a irem atrás, porque eu sei que tem muita gente que se incomoda com isso, né? Mas o que acontece? E vou também estar aqui jogando bastante suspense, né, para deixar vocês mais motivados ainda, né? Então é o seguinte, o Dante vai trabalhar nesse instituto, só que o que acontece? Logo que ele começa a trabalhar lá, ele vai perceber que o seguinte, que as práticas ali que são usadas nesse instituto, elas não visam o melhor dos pacientes, e sim meio que uma busca por um reconhecimento dos médicos, e não através do tratamento, mas dos médicos em si, sabe? Por exemplo, existem ali tratamentos que são meio que ignorados em busca de uns tratamentos mais convencionais para garantir os prêmios e a notabilidade desses médicos, que estão ali meio que numa batalha de ego entre eles, sabe? Meio que brigando para ver quem tem a maior pilha de prêmios. Só que o que acontece? O Dante, ele tem umas práticas nada ortodoxas, porque primeiro, ele é contrário a essa prática de
só visar o sucesso do médico e a notabilidade, né? E não buscar o bem-estar do paciente. O que acontece? Ele vai perceber isso quando ele entrar em contato com a Malda, que é uma personagem incrível, que ela é uma senhora, que ela é muitos anos, que passou a vida inteira encarcerada em institutos psiquiátricos, não tinha ninguém para sabe, cuidar dela no sentido familiar, né? Ela só tinha esses institutos para ir. E ela, por que ela tá lá? Porque ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Só que por mais que esse diagnóstico seja uma coisa muito grave, a Malda, o Dante consegue perceber, ela não tem uma completa assim, dissociação da realidade. Ela consegue compreender as coisas, ela tem uma conexão com a realidade, com a sociedade e com as emoções. Por mais que ela tenha ali algumas, vou dizer, complicações, ela conseguiria perfeitamente viver em sociedade caso ela fosse amparada por um médico, né? E aí que entra essa questão das práticas do Dante. Ele vê que ele pode dar esse tratamento para ela, essa coisa, para trazê-la de volta à sociedade. Só que o Instituto não permite isso. Por quê? Porque eles visam sempre a coisa mais, sabe, a coisa mais assim segura possível, a coisa mais fácil, para não causar nenhum risco, né? Para não manchar a reputação do Instituto, para não ameaçar todo esse ego criado pelos médicos. Então é muito mais fácil escolher uma prática super tradicional e não dar preferência para uma prática um pouco ortodoxa, mas que pode ser melhor, né? Então, o Dante ele tem esse embate com essas práticas postas no hospital e, obviamente, com outros profissionais que lá trabalham, né? Também tem um outro profissional lá que eu não vou dizer o nome, mas ele é um cara, ele é um maldito, né? Depois, quando vocês lerem, vocês vão descobrir quem é. Eu não quero dar aqui muitos spoilers, mas assim, os personagens realmente são riquíssimos. Tem uma outra paciente que chama Stella, a história dela é muito interessante e a forma como é descrito o transtorno dela é muito bom, é realmente fantástico. E também o seguinte, eu acho que o tema central do livro, que eu não quero estar cometendo o mesmo erro da frase, que é o seguinte, é uma frase que abre o livro, que é uma frase do Oscar Wilde, que está em O Retrato de Dorian Gray, que diz o seguinte: definir é limitar. E eu não quero definir o livro porque eu não quero limitar ele. Mas o que acontece é o seguinte, eu acho que diria que é um dos temas centrais do livro, porque aí acontece, por mais que essa coisa taxativa de diagnosticar um paciente com transtorno X ou Y, é uma coisa muito taxativa, quando é muito melhor simplesmente analisar com calma se realmente o paciente, qual é o grau do transtorno, como a Malda, que é um transtorno mais leve, né? Pode ser um transtorno mais grave, se tem ali uma solução, não tem, como é que é, dar um tratamento mais humano e contra essa coisa manicomial de simplesmente trancar o cara lá para sempre e simplesmente separar ele da sociedade como se ele fosse uma espécie de pessoa radioativa, quando não é, né? Então essa é uma parte muito emocionante do livro, essa luta do Dante pelo bem-estar dos pacientes, né? E é muito legal de acompanhar. Ele é um personagem que, assim, ele é um cara muito dedicado, é um cara sonhador, um cara idealista, que é muito fácil de se identificar com ele, né? Ele vai ser o nosso herói ali, e o livro inteiro é narrado através de anotações do Dante, tá? Ele é uma espécie de romance epistolar, só que não sei se epistolar entra carta, tipo, não é, epistolar é carta, não sei se entra anotações, mas enfim, eu acho que é epistolar, tá? São várias anotações do Dante que ele vai fazer meio que no diário dele, que ele vai contando o dia a dia do trabalho dele, como é que ele tá fazendo para resolver esses problemas, como é que ele tá entrando nesses embates, como é que ele tá, o relacionamento dele com os pacientes, né? E é muito interessante, e como é importante evitar essa coisa de simplesmente colocar as pessoas nas caixas. Tipo, ah não, esse cara é esquizofrênico, aquele tem um transtorno X, aquele tem um Y, e simplesmente ficar meio que trancando as pessoas nessas caixinhas, né? Quando é mais importante ver elas como seres humanos e analisar os pormenores ali dessas pessoas, como o Dante busca fazer. E como é uma coisa que é mal vista no hospital, porque ali não é o objetivo deles. O objetivo deles é simplesmente assim, faz qualquer coisa aí para nós lucrarmos aqui, né? E lucrar não só no sentido financeiro, mas no sentido assim de ego mesmo. Tem vários, a maioria dos profissionais aqui do hospital que acabam sendo os rivais do Dante, acaba que tem um ego inflado, cara, é um ego gigantesco. E, cara, um fica tentando se sobrepor ao outro, é uma coisa realmente, são vilões assim que muitas vezes são desprezíveis, né? E é importante dizer o seguinte, os personagens são absolutamente bem construídos. O Dante é um cara assim que tu simpatiza com ele na hora, a Malva também, só que também os personagens, os antagonistas e os vilões da história, podemos dizer assim, por mais que eu não quero limitar eles a isso, eles são profundos, eles têm ali as camadas deles. Tem personagens que vai começar gostando, vai terminar odiando, e vai ter personagens também que tu vai começar odiando, vai terminar adorando. Então, essas vicissitudes, essas complexidades vão ser colocadas aqui no livro pelo Ricardo. E também agora eu queria tirar um espacinho para dar uma lida em algumas frases que ele coloca aqui. A minha favorita está mais lá pro final do livro, tá? Que tá marcado aqui, tá bem aqui.
Sim, eu risco os livros com caneta, tá? Eu marco com caneta, e porque eu não vejo, assim, os livros como essa coisa, assim, intocável, que não pode riscar, não pode manchar, não pode fazer nada, tem que ser cuidado. Não, eu não vejo assim, eu acho que é muito importante ficar se comunicando, fazer uma leitura colaborativa, colaborar com o autor aqui e marcar, anotar, botar seus comentários, discordo, concordo, acho isso, acho aquilo, gostei, não gostei e tal. É muito bom fazer isso e eu sempre faço nos meus livros. Mas, importante também, não é por isso que eu vou emprestá-los, porque eu não vou. Eu jamais vou emprestar meus livros. Cara, eu tenho uma regra, é o seguinte, eu não empresto as coisas, tá? Quer dizer, as coisas que eu sei que não vão voltar e que se não voltarem não vai ter problema. Porque, por exemplo, assim, o livro aqui, cara, se eu emprestar e ele não voltar, eu vou ficar muito de cara. Porque, cara, tá todas as minhas anotações aqui, eu vou ficar eu vou ficar furioso, cara, se não devolverem meu livro. Então eu não empresto. Eu evito os problemas antes deles acontecerem. Mas, cara, outras coisas eu não importo não, mas os livros jamais. É tipo, é uma cláusula pétrea da minha casa aqui. É as regras que não são quebradas assim por nada. Eu não empresto de jeito nenhum, né? E aqui vamos à frase. E eu tenho que parar de enrolar, porque, cara, eu começo um assunto, eu abro outro. E vocês aí, meus espectadores, devem ficar, tipo, até tontos de tanta coisa tanto assunto que eu abro e não termino. Bom, mas vamos lá. A frase diz o seguinte: aquele que agride o ignorante é contra o conhecimento. Isso é uma pura verdade, né? Outra frase: pautar sua felicidade no inexistente, no talvez, no acaso, é pedir por sofrimento. Outra frase, mas aqui no começo. Tem aqui duas sobre o relógio, tá? Quem lê o livro sabe que o Dante ele tem um problema com o relógio dele, né? Que é o seguinte: o relógio fala certas verdades. É isso e é apenas isso que ele faz. Depois tem mais uma continuação, que é depois uns parágrafos depois, que é o seguinte: o relógio sempre exala uma presença incômoda. Que objeto desagradável? Esses números e seus efeitos, bem como tantos outros instrumentos, são sintomas de crenças invisíveis, né? Bom, agora eu quero falar um pouco da escrita do Ricardo, porque realmente é um dos pontos que eu mais gostei do livro, que é o seguinte: primeiramente eu vou falar sobre um problema que acontece com muitos escritores e que não acontece com o Ricardo. Ele não sofre desse problema na escrita dele, mas que acontece é o seguinte: mas eu preciso mostrar que esse problema acontece com muita gente por aí e como que não acontece, porque eu acho que é uma comparação bem interessante para mostrar como a escrita dele realmente é uma coisa com muita qualidade. Bom, é o seguinte, cara, eu acho que principalmente, tá? Não unicamente, nos escritores contemporâneos, tem uma coisa, cara, que é uma forçação de barra, tá? É uma forçação de barra para ter uma escrita floreada, uma escrita rebuscada, bonita e poética, e os caras ficam ali batendo, martelando, sabe, força a barra, cara, além da conta. E aí, o que acontece? Uma coisa, sabe, uma coisa falsa, uma coisa que não é, sabe, claramente tu olha aquilo ali, cara, ele ficou 2 horas pensando que palavra usar para colocar aqui, só para ficar mais bonitinho, e o sentido ficou comprometido, não ficou tão legal. Se ele usasse uma palavra mais simples, uma palavra mais corriqueira, ficaria bem mais legal, tá? E tu percebe que isso acontece muito com os escritores contemporâneos. Ou que o cara pega e escreve toda a página ali no Word e depois vai trocando sinônimos, sabe? Cara, isso eu tenho certeza, tá? Isso eu tenho certeza que tem vários escritores que fazem isso, tá? Mas é o seguinte: o Ricardo, ele não faz isso. Porque o que acontece? Eu já tinha visto através das resenhas dele e da forma como ele se expressa, que ele é um cara ali que tem uma ótima comunicação, tá? Ele se expressa muito bem, tem uma oratória muito boa, e eu já esperava que a escrita dele fosse uma coisa positiva, que fosse um dos pontos que eu fosse mais gostar do livro. E de fato é, porque a escrita dele é poética, é rebuscada, é com floreios ali, mas é natural. Tu lê aquilo e tu sente que ele não ficou ali forçando isso, que simplesmente foi natural da escrita dele, da história, sabe? Então, torna, tá, a escrita e a leitura mais prazerosa, porque tu vê a verdade, tu não vê uma mentira, não vê uma coisa forçada, só que tu vê a realidade, e eu acho isso muito interessante, né? Bom, então, eu acho que não sei se tem mais alguma coisa pra falar, né? Eu acho que basicamente é só isso. Eu queria recomendar novamente pra vocês, vou dar mais ênfase nessa recomendação. Por favor, adquira um livro mesmo, porque, cara, é muito importante ajudar os autores que estão começando, os autores independentes, autores brasileiros, os jovens. Ou seja, adquira esse livro, porque vocês vão estar ajudando o Ricardo a se tornar cada vez mais conhecido. E também o seguinte: não adianta ficar dizendo o seguinte: não, porque o Brasil não tem cultura, o Brasil não tem escrita, o Brasil não tem escritor. Se na hora que aparece um escritor, você não apoia ele, né, cara? Tu não apoia ele, tem que apoiar o cara. Então vamos lá, se vocês tiverem aí como comprar o livro, eu recomendo que adquiram. Eu já comprei esse livro aqui pra mim, comprei esse livro de presente também para outras pessoas, e recomendo muito que leiam, porque é um livro fenomenal, e ajudem a escrita, né, e a literatura brasileira a cada vez mais ter mais expoentes, né, e com muita qualidade, como é o Ricardo aqui no seu livro O Fardo da Lucidez, que de fato a lucidez é mesmo um fardo, mas vocês precisam desse livro. Então fica aqui a minha recomendação, quem puder adquirir o livro. Agora,
voltamos ao lenga-lenga de sempre. Se inscrevam aqui no canal, deixem o gostei, compartilhem o vídeo com os amigos, sininho. E também façam isso no canal do Ricardo, tá? É muito importante também que deem esse apoio pra ele lá. E também na página do Instagram dele, que tá aqui, novamente, aqui. E também na descrição do vídeo. Então sigam lá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E essa semana ainda tem mais um vídeo para lançar. Então, em breve falaremos sobre um outro livro aí, que é um clássico vitoriano da literatura gótica de terror. Então bora lá, que logo mais nós voltamos com mais.